Deus é bom. Culto de estudo e oração, 15 de setembro, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Assim que você receber, por favor, irmão, divulgue a palavra, compartilhe. Amém? Não fique com ela. Divulgue. Mande, por exemplo, para aquela pessoa que você está orando para que se converta, para que se reconcilie. Nós estamos, para a honra e glória do Senhor, tendo o privilégio de estarmos nos aprofundando um pouco mais na carta aos Romanos. Eu convido a igreja para que a gente abra carta aos Romanos do apóstolo Paulo, capítulo 2. Capítulo 2 de Romanos, eu estarei lendo a partir do verso 1. Se você pode se colocar em pé em reverência ao Senhor, estaremos lendo a palavra. Que o Espírito Santo fale conosco e Ele falará em nome de Jesus. Romanos 2, a partir do verso 1. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá honra, glória e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para receber de Ti a Sua palavra, que é a Sua palavra, que nós estejamos por inteiro, Pai, que a nossa mente, o nosso coração esteja cativo à Sua palavra, que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja, por favor. No capítulo 1, a semana passada de Romanos, nós vimos, igreja, que todos nós somos indesculpáveis no relacionamento com Deus, quando nós, tendo o conhecimento, não o glorificamos. Tendo o conhecimento, nós não damos graças a Deus. Pelo contrário, nós vimos que somos indesculpáveis por ser insensatos. Então, o relacionamento na vertical, nós somos indesculpáveis mediante a não relacionamento com Deus. Não nos colocarmos em oração, em ações de graça,
nós desconhecermos que Deus existe. No capítulo 2, amados, da carta aos Romanos, e a carta aos Romanos ela é profunda porque ela vai na ferida. Ela é uma carta que fala muito do pecado. A gente vai ver muito isso. E o apóstolo Paulo, ele começa nesse capítulo 2 nos alertando e nos ensinando que nos tornamos indesculpáveis também no relacionamento errado na horizontal, que é conosco, que é com a igreja. Eu gosto sempre de repetir, essa carta é para a igreja. E se Paulo escreve, é que existem alguns problemas em Roma. Ele não está só escrevendo para dizer que ele está indo. Não, é uma carta de correção. Qualquer coincidência com a igreja hoje é mera, como é que é? Qualquer coincidência é mera coincidência. Por quê? Porque isso existe. E a palavra de Deus hoje vem fazer com que a gente pense e repense as nossas atitudes. Porque eu iniciei o culto dizendo, a palavra dizendo, por isso você é indesculpável quando julga os outros. Outros, não importando quem você é, pois naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. É profundo isso, não é? Porque às vezes, amados, a gente vê esse tipo de comportamento, infelizmente, aonde? Na igreja do Senhor. Julgamento. Infelizmente a gente vê. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Por quê? Porque não importa quem nós somos. Não importa se você é o pastor, se você é o bispo, se você é o vice-Jesus, não importa. Nós nos tornamos indesculpáveis se julgamos os nossos irmãos. E somos mais indesculpáveis ainda porque conhecemos a palavra. Quem será julgado? Todos nós. A palavra ela é clara, ela é cristalina. Porque serão julgados aqueles que praticam tais coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, amados, que nós não devemos ser o quê? Hipócritas. Existem às vezes certas situações que são complicadas. Porque se isso realmente acontecer, nós seremos o quê? Julgados, e mais do que isso. E mais do que isso. Aos que muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Então, você pega, por exemplo, uma liderança, um presbitério, uma diaconia, líderes intercessores do AME, aquele que ora, falando de uma forma errada, com pensamentos e atos de palavras errados. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós estamos como se manchando a ovelha. Manchando amigos, irmãos em Cristo. Então o apóstolo Paulo, o que ele vem dizer hoje aqui para nós, é para que isso não aconteça. Se a gente tem realmente esse sentimento, às vezes, nos nossos corações, só existe uma forma da gente buscar perdão e arrependimento, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, para que a gente não se torne o quê? Indesculpáveis. E esse capítulo ele é tão profundo, que ele vai discorrendo entre a divisão do joio, do trigo, do bem e do mal. Ele é claro aqui nos versos 5, 6 e 7, mas por
por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da ira. Aqui está falando claro que o que é o julgamento, que haverá retribuição de Deus segundo o que as obras. Nós sabemos que a obra não salva, mas nós estamos aqui como cristãos para quê? Para elevar o nome do Senhor, para não manchar ovelhas. E haverá a vida eterna aos que perseveram e buscam o bem. Caso contrário, haverá o quê? O juízo. E às vezes somos teimosos, e eu me incluo nisso. Às vezes sim, porque o nosso DNA, amados, é um DNA de pecado. Então às vezes o Espírito Santo brada no nosso peito e fala: puxa vida, você está errado, João, e eu estou falando de mim. E que o Espírito Santo continue bradando no nosso coração, para que a gente não se torne indesculpáveis, mesmo estando na igreja. Porque a palavra aqui ela é clara. Porque se isso acontecer, infelizmente, nós entraremos no juízo de Deus. E esse segundo capítulo, igreja, ele é tão rico. E Paulo, ele é de uma revelação maravilhosa, que todo o capítulo tem uma mensagem central. E o segundo capítulo de Romanos, a chave, o versículo chave é o 11, leia comigo. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Eu vou repetir. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus é imparcial. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel o quê? A palavra dele. Ele não é fiel a pastor. Ele não é fiel a presbítero. Ele não é fiel. Vocês entendem? Então isso é profundo, porque às vezes nos sentimos acima do bem e do mal. Então, em nome de Jesus Cristo, o que Paulo está querendo dizer hoje é que se eu for indesculpável com Deus na horizontal, na vertical, e se eu for indesculpável com Deus na horizontal, eu não pratico a mensagem da cruz. Porque qual é a mensagem da cruz? É quando eu me torno desculpável, acreditando, honrando, glorificando a Deus. E é só isso? A cruz é só uma perna? É só a vertical? A gente se esquece que tem o horizontal, é o irmão. É o que pede oração, é o que tem dificuldade. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesses 2 capítulos é o seguinte: amados, sigam a mensagem da cruz, não tenham acepção de pessoas, não importa raça, cor, não importa situação, não importa cultura. Então Paulo, na verdade, ele vem nessa noite falar também ao judeu. Infelizmente, o judeu só entende quando ele se converte. Mas Paulo, ele entra aqui no verso 17, acompanhe comigo que maravilhoso o verso 17. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, você confia na lei, tá certo ou não? E você se gloria em Deus, excelente. Aí ele continua: você, pois que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, você adultera? Você que fala que detesta ídolos, rouba os templos? Aqui ele está dando uma direta em quê? Nos judeus. Principalmente nos saduceus, que eram hipócritas. E Paulo, com muita propriedade, porque ele era um judeu, ele foi
não é? Um grande, escriba, ele é um conhecedor da lei. Ele vai sério no verso 29 dizendo, porém judeu é aquele que interiormente, circuncisão é do coração pelo Espírito. É evidente que a marca do judeu é a circuncisão, nós sabemos isso. Mas Jesus Cristo veio para revogar tudo isso. Ele veio dizer que não basta a circuncisão física. O que basta para nós é a circuncisão onde? No coração. Então aqui ele está falando ao judeu, mas ele está falando também para nós. E o recado mais importante que Deus tem para nós hoje, igreja, o mais importante, além desse conhecimento, é que Deus é longânimo. Deus é longânimo. Ele não vai nos julgar de imediato, igreja. Deus, Ele vai o quê? Ele vai esperando, não que Ele não saiba o que vai acontecer, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele vai nos dando sinais, Ele vai nos dando palavra, Ele vai nos dando situação. E Ele espera obter de nós, todos nós, uma única coisa: o arrependimento. É por isso que Deus, Ele é justo, e todos aqueles que entrarem no tribunal de julgamento, nós vamos ver isso em Apocalipse. Porque os santos não serão julgados. Nós, santos, não seremos julgados. Não haverá julgamento para o santo. Porque quando Jesus Cristo voltar, nós estaremos com Ele, amém? A igreja vai estar com Ele. Mas aqueles que infelizmente foram indesculpáveis, eles serão julgados. E eu fico imaginando, eu estava conversando com a Ana sobre o julgamento. Será um julgamento inquestionável. Amém? Então nós estamos aqui hoje, igreja, para orar, para que o Espírito Santo possa falar conosco. Se há alguma mancha no nosso coração, provocado por quer que seja, ou uma mancha nossa, com atitudes nossas, nós estamos aqui para isso. Que o Espírito Santo faça todos nós melhorarmos nesse relacionamento com Deus e com o próximo, com os nossos irmãos. E que a gente vigie. É importante nós vigiarmos os nossos relacionamentos com os nossos filhos, os nossos relacionamentos com as nossas esposas, os nossos relacionamentos com as pessoas que trabalhamos, com os nossos irmãos. E confiando sempre que nós temos o privilégio de servir um Deus que é o quê? Longânimo. E Ele está aqui para isso hoje. É apenas então somente o Espírito Santo que faz com que a gente venha essa noite, ou você que está aí. Que a gente ore, que a gente suplique. Que se há alguma mancha, em nós como ovelhas, que Jesus Cristo tire em nome de Jesus. Se a gente provocou alguma mancha numa ovelha, que Deus tenha misericórdia, Pai, nós oramos, porque nós estamos aqui para que Deus realmente nos perdoe e que Ele nos mostre. Amém? Em nome de Jesus eu oro.